Olá, seja bem-vindo. Me diz uma coisa, tu já teve aquela sensação de estar tendo a mesma briga pela 10ª vez? O assunto muda, às vezes a louça, às vezes é o dinheiro, pode ser o tempo junto ali, mas a briga em si, a forma como ela começa, como ela escala e como ela termina, parece que é sempre igual. Isso não é coincidência. Isso também não é falta de boa vontade, é apenas uma coisa que se repete sem você perceber, como um hábito. Quando um casal briga repetidamente pelo mesmo assunto, o problema quase nunca é o assunto. Isso é o que ninguém percebe. O assunto é um gatilho, é o que está ali mais escancarado. Agora, por baixo desse assunto, por baixo desse gatilho, tem um padrão. E o padrão de conflito é uma das coisas mais difíceis de enxergar dentro de uma relação. Ali, quando o circo está pegando fogo, é muito difícil, porque tu fica olhando apenas para a louça, ou apenas para o dinheiro, ou para o tempo. Daqui a pouco eu vou mostrar como que esse mecanismo funciona e o que é possível fazer com ele. Mas antes eu preciso mostrar e explicar que o conteúdo da briga é quase sempre uma armadilha, é uma pista falsa. E a gente acaba muitas vezes seguindo por essa via. Toda briga, ela tem 3 componentes. A situação, que é o conteúdo da fala normalmente, a interpretação da situação e a emoção que a gente sente. O conteúdo é o que a gente está ali sendo dito, é normalmente o que a gente está colocando como causa da briga. A interpretação é o que está por baixo disso. E a emoção é o que a gente sente e acaba não sendo dito. E isso é o que faz o padrão ficar vivo e sendo repetido. Porque a gente responde à situação, mas a gente responde muito mais à interpretação e à emoção que estão por trás dela. Vou dar um exemplo. É uma situação em que o casal briga porque ele chegou tarde do trabalho de novo. O conteúdo ali, a situação, ele chega tarde e o horário. Mas a interpretação dela pode ser alguma coisa como: eu não sou prioridade para você. E a interpretação dele pode ser alguma coisa como: nada que eu faça o suficiente, nunca. Nenhum dos dois fala sobre isso. Eles vão falar sobre o horário. E às vezes o conflito termina, mesmo que tu ache uma solução ali pro horário, a ideia é que ela não é prioridade e a ideia é que ele não é suficiente. Ela vai ficar lá, esperando uma próxima situação, um próximo gatilho. E aquela emoção, quando isso acontecer, vai vir à tona de novo. Se isso faz sentido para você, eu vou colocar esse conteúdo novo toda semana sobre relacionamento, gestão emocional, e espero que te ajude. Mas voltando ao assunto, o padrão não para aí. Com o tempo, o padrão de conflito cria o que os pesquisadores chamam de hipervigilância relacional. O que é isso? É quando um dos parceiros, ou os dois, começam a monitorar a todo momento o comportamento do outro, porque eles acham que vai acontecer outra briga. Então eles tentando ver um tom, aquela viradinha de olho, qualquer sinal que a briga vai começar. E quando eles conseguem perceber algum desses sinais, eles pensam: ó, lá vem. E aí eles já antecipam a briga. Como eles acham que vai ter uma briga que eles vão ser atacados, eles se antecipam a isso e já começam a briga antes mesmo da briga acontecer. Às vezes nem ia ter uma briga, mas eles ficam tão ansiosos com a situação que eles começam a briga tudo de novo. Isso explica por que muitos casais relatam que começa a briga do nada. É que não é do nada, tem um gatilho invisível ali. E como os dois estão muito dentro, eles não conseguem perceber. Um outro ponto que é importante aqui, e esse contradiz o que a maioria das pessoas acha, ou o que elas tentam fazer, é que no começo eu disse para vocês que o problema quase nunca é o assunto da briga, né? É isso. Tentar resolver o conteúdo sem resolver o padrão não funciona. Pode até piorar, na verdade. Quando um casal decide: vamos combinar de não brigar mais pela louça. O que acontece na prática? É que a emoção que antes saía por causa da louça passa agora a ser por outra coisa. Então eles só mudam um objeto da briga. A pressão, ela não desaparece. Ela encontra um outro caminho. O que funciona então nesses casos? Funciona trabalhar na camada emocional diretamente. Isso significa que, no meio de uma briga, a pergunta mais útil não é quem que tá certo ou tá errado na situação. Chegou atrasado ou não chegou atrasado? Mas sim, o que eu tô sentindo agora que eu não tô conseguindo falar? O que tá realmente me incomodando de verdade? Isso é muito difícil. Porque ali no meio da briga, do conflito, acessar essa camada requer um nível de autorregulação que a maioria das pessoas não desenvolveu sozinha, porque isso é uma habilidade que a gente tem que treinar. Então, pensando nisso, o que dá para fazer na prática? 3 coisas concretas que vocês podem fazer a partir de agora. A primeira é nomear o padrão fora da briga, não durante a briga ali quando os dois estão ativados. No momento neutro, depois, vocês podem parar e pensar: eu percebi que a gente costuma brigar quando acontece isso, isso, isso. Eu estou tentando entender melhor o que está por trás disso. Isso cria uma conversa sobre o padrão. Em vez de conversar dentro do padrão lá, quando estão com o sangue à flor da pele, isso permite uma compreensão melhor. A segunda é separar o conteúdo da necessidade, ou seja,
Quando sente que está brigando ali, começa a pausar internamente e perguntar: o que realmente eu preciso nesse momento? Qual é a minha necessidade? Reconhecimento, atenção, segurança. Tenta nomear isso antes de continuar a conversa. Isso vai ajudar a não ir pela pista falsa. A terceira é quando o assunto não é o assunto, se tu percebe que está tendo uma conversa que já aconteceu antes, terminou da mesma forma ou sem conclusão, isso é um sinal. Parar e dizer: acho que essa conversa está maior do que deveria. Estamos discutindo já por outras coisas. Um primeiro movimento em direção a algo diferente. Isso ajuda muito. A pergunta que fica é: na última briga que tu teve, qual era o assunto que estava por baixo do conteúdo? O que realmente estava ali por trás? São duas respostas diferentes. Reconhecer essa diferença do que é o conteúdo da situação e qual é a interpretação que está por trás, isso faz toda a diferença e faz uma conversa valer muito mais a pena. Se inscreve no canal, se ainda não inscreveu, e se quiser trabalhar isso com suporte profissional, o link está aqui na descrição. Até a próxima!